vibre coma a coisa certa, vibre na frequência certa, que você vai reprogramar o seu DNA para ficar rico. Então você vai ter que vibrar na frequência certa, tomar banho gelado, comer a comida certinha, que daí você vai alterar o seu DNA e vai ter o DNA da pessoa rica. Você vai ativar a parte rica do seu DNA. Eu sou Emílio Garcia, hoje a gente vai falar de epigenética, vai falar de genes ligados e desligados e vai falar de como essa ciência é muito interessante e de como ela pode ser triste às vezes. Primeira coisa que a gente tem que fazer para citar esse assunto é explicar o que é epigenética. Epigenética é algo que está acima da genética. Então vamos explicar isso de uma maneira razoavelmente simples. Você tem células no seu coração e células na sua pele. As células do seu coração são diferentes das suas células da pele. Elas se expressam de maneiras diferentes. Elas têm estruturas diferentes. Elas têm quantidades de coisas diferentes dentro dela. Mas elas são geradas pela mesma molécula de DNA. Então eu tenho um grande livro de receitas que produz proteínas que vão ser responsáveis por estruturar o meu organismo. E esse livro de receitas é igual em todas as minhas células. Então por que a célula da pele é diferente da célula do coração? Porque os genes que estão ativos na célula da pele são diferentes dos genes que estão ativos na célula do meu coração. Então existe algum sistema, existe alguma maneira em que eu ativo e desativo determinados genes, dependendo, por exemplo, da parte que a célula está no meu corpo. A ciência que estuda esse processo de ativação e desativação desses genes é conhecida como epigenética, certo? Então, apesar de ter esse nome, daí vocês vão ler e vai estar escrito metilação, porque você acrescenta um grupo metil ao DNA para ele ligar ou desligar determinados genes. O resumo da epigenética é exatamente esse. E uma outra coisa que é importante da epigenética é que, além de ativar ou desativar determinados genes, a epigenética também controla um pouquinho de intensidade. Então é como se a epigenética fosse um dimer, igual esse aqui, ó, que eu uso para aumentar e diminuir a luz aqui do meu estúdio. Então, eu posso tanto desligar a luz, quanto ativar a luz muito mais forte, com toda essa variação que a gente tiver entre uma coisa e outra. Então, em resumo, é isso que a epigenética faz. E o que os pesquisadores começaram a perceber é que, além desse controle do que ligar ou desligar na formação do nosso organismo, esse processo de ligar e desligar genes também poderia ter uma influência do ambiente. Então tem um vídeo aqui no Blá Blá em que eu explico isso com cuidado, falando de experimento com ratinhos, como, por exemplo, mães que passam fome durante a gestação de ratinhos, fazem com que determinados genes sejam ativos no ratinho filhote, que faz com que ele acumule mais gordura. Então a gente tem vários trabalhos, por exemplo, que mostram que mães de ratinhos que passam fome vão ter filhotes que têm mais problema de pressão alta do que ratinhos que as mães não passam fome e assim por diante. E aí os pesquisadores começaram a ler os genes desses bichos. Então, vamos tentar entender quais sistemas estão ligados ou desligados, e eles perceberam que essa ativação de genes é o que respondia a isso, e o que era mais impressionante é que em ratinhos essa ativação de genes poderia ser hereditária, desde que essa ativação acontecesse durante o desenvolvimento do filhote. Então, se a mãe passasse fome, isso ativaria genes no filhotinho, que faria com que ele acumulasse mais gordura, por exemplo, certo? Esse campo de estudo é muito, muito interessante e vem crescendo cada vez mais. É uma novidade dos últimos 20 anos que a gente está entendendo como esse sistema funciona. Só que estudar isso em seres humanos é um problema muito sério. É um problema muito sério porque o que os pesquisadores descobriram? Eles descobriram que o que faz essa ativação ou desativação de genes são eventos extremos.
Então, você fazer um ratinho passar fome é cruel, mas talvez seja justificado para você entender a genética daquilo. Mas você não vai montar um experimento com 500 pessoas, 500 mães grávidas, e vai fazer elas passarem fome, tá? Então, o que aconteceu, o que começou a acontecer foi que, para estudar epigenética em seres humanos, os pesquisadores viraram caçadores de tragédias. Por exemplo, tem uma pesquisadora canadense em que ela pega tragédias como furacões, terremotos, e ela vai ver os bebês que estavam na barriga da mãe quando esses eventos extremos aconteceram. E por que esse tipo de experimento é bem legal? Porque ela tem os bebês que nasceram antes do evento, os bebês que nasceram no evento ou que estavam na barriga da mãe no evento extremo e os bebês que nasceram depois. Então ela tem controle para esse evento extremo que aconteceu. Então, se ela faz isso e percebe, através de um acompanhamento das crianças que nasceram depois, que as crianças, por exemplo, ganharam mais peso, que as crianças desenvolveram mais doenças metabólicas e tudo mais, o que ela vai fazer é que ela começa a achar pistas de que isso aconteceu como seres humanos e que provavelmente a epigenética está por trás disso e ela vai coletar amostras em relação a isso, tá bom? Por que eu trouxe o assunto epigenética de novo? Porque no dia 27 de fevereiro de 2025 saiu um artigo da Nature muito interessante ligando exposição à violência a ligar ou desligar diferentes genes. Então olha que legal. Esses caras eles estão percebendo, ou olha que interessante, esses caras estão percebendo em humanos que provavelmente aquilo que acontecia em ratinhos também parece acontecer com a gente. Mas antes de mostrar o artigo, eu vou mostrar para vocês a nossa propaganda da Insider Store, apoiadora do vídeo de hoje. Então, se você gosta dos produtos da Insider, se você quer apoiar o Blá Blá, não esqueça que você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer as suas compras ou ver os produtos deles, que eles são incríveis. Essas camisetas deliciosas, as cuecas maravilhosas, as calcinhas e sutiãs também. E aí tem tudo. Agora tem camisa social, tem polo, tem meia, tem calça, tem um monte de coisa da Insider que vocês podem comprar. Mas voltando ao nosso artigo, então os caras pegaram um conflito que vem acontecendo há muito tempo, que é a guerra na Síria, e eles foram tentar entender, em primeiro lugar, se aconteceria modificação no controle de determinados genes nas crianças que foram expostas à guerra, principalmente aquelas que estavam na barriga da mãe durante a guerra, e foram ver se isso passava por gerações, tá? E aí, de uma maneira muito interessante, mas muito triste, eles percebem que esses processos de ligar determinados genes que podem trazer problemas ao desenvolvimento das crianças depois, são passados por até 3 gerações. Então, olha só que interessante. E como eles fizeram isso? Eles pegaram os refugiados que foram expostos à violência e acompanharam 3 gerações depois disso, fazendo coleta de suave. Então, pegava um cotonete, passava na bochecha da criança e coletava o epitélio da mucosa e fazia análise genética dessa ativação ou não dos genes. E eles descobriram que o trauma que a mãe sofreu lá atrás vai influenciar em 3 gerações, em mais 2 gerações. E que esses traumas vão agir em genes que podem resultar em problemas do desenvolvimento. Ele vai resultar e vai causar problemas de saúde ligados a doenças metabólicas. Ele pode estar ligado, e alguns trabalhos mostram isso, a uma maior prevalência de casos de autismo e autismo com uma incidência maior, autismos que atrapalham um pouquinho mais a integração dessa pessoa na sociedade, e que isso está diretamente ligado a esses casos de violência, dessa violência ligada à guerra. E o que é mais legal desse trabalho é que ele tem um sistema de controle de pessoas sírias que não foram expostas a essa violência. E eles conseguem mostrar claramente a diferença de ativação de genes num grupo
e desativação dos genes num grupo e a não mudança no outro grupo. Então, o que explica essas diferenças dos grupos é a violência que essas pessoas passaram. E o que é mais triste é que 3 gerações depois, essa violência continua deixando marcas. Eu acho que discutir esse tipo de assunto é super importante, principalmente no mundo que defende que meritocracia existe. Então, se eu comparar uma criança que foi exposta à violência, e os dados estão mostrando isso cada vez mais, com uma criança que nunca foi exposta a nenhum tipo de violência, de saída essa comparação já é injusta. Porque os genes ativos já vão apresentar uma dificuldade que uma criança tem e a outra. E perceber que isso passa por 3 gerações, pelo menos, é extremamente marcante. Porque a gente está falando de 50, 60 anos de história em que as pessoas estão marcadas pela violência que aconteceu e que elas nem viveram. E que até hoje influencia no desenvolvimento delas em vários aspectos. Tá bom? Então, estudar epigenética é muito legal. Entender esses mecanismos é incrível. Mas não caiam no papinho de que você consegue ativar ou desativar genes. A gente só precisa lutar por uma sociedade menos violenta. A gente só precisa lutar por uma sociedade mais igual. A gente precisa lutar por uma sociedade melhor para que isso não seja um fardo que as pessoas vão carregar o resto da vida e por gerações seguintes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por acompanhar o Blá Blá. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Mais uma vez está aqui o artigo que estará na descrição do vídeo de hoje, está na descrição da live que vocês estão assistindo, tá bom? O artigo inteiro está disponível no site da Nature. Falou, valeu e tchau!